Olá, eu sou o professor Gabriel, professor de matemática. Olá, pessoas. Vamos para mais uma aula de regra de Cramer, ok? O que consiste a regra de Cramer? A regra de Cramer nada mais é do que resolver o sistema usando determinantes, tá? Para quem não lembra de determinantes, dá uma voltinha aí nas aulas, aí no canal vai ter como calcular um determinante. Esse início que a gente começou a regra de Cramer agora, ele vai ser uma matriz 2x2, né, principal, os cálculos de determinantes, mas depois a gente vai para uma 3x3. Então, volta lá, assiste como é que faz o cálculo de determinantes antes de começar essa aula, para a aula fluir mais tranquilamente, ok? Então vamos lá. Seguinte, regra de Cramer, então, consiste em quê? Consiste em resolver o sistema através das determinantes. Mas que determinantes são essas, né? Como é que eu calculo essa determinante? Como é que eu vou fazer esse processo? A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhadinha no sistema. Então a gente tem aqui o sisteminha, né? Ó, regra de Cramer, exemplo 1, basiquinho, x mais 2y igual a 4, menos 3x mais 5y igual a menos 1. Ok. Um sisteminha linear, eu tenho duas equações do primeiro grau, e aí eu tenho que resolver isso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar a matriz. Como é que eu tiro a matriz disso aqui? A matriz aqui, a gente vai tirar os coeficientes. Lembra? Quando eu apresento só o x, significa que aqui tem 1, né? O elemento neutro da multiplicação. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, menos 3, 5, e aí a gente vai ter quem? O 4 e o menos 1. Ok. Então, essa aqui é a minha matriz. Repara que essa matriz, ela é 2 linhas por 3 colunas. Então, ela é uma 2 por 3. Professor, mas você falou que era 2 por 2. Sim, calma, vamos devagar. Agora eu vou numerar as colunas para ficar mais fácil, tá? Então, eu vou ter o que aqui, ó? X, Y e eu gosto de chamar de R essa aqui. Que é, repara, x mais y igual a uma resposta. Então eu gosto de chamar de R para ficar um pouco mais fácil de trabalhar as nomenclaturas para frente. Basicamente, o que é a regra de Cramer, né? Para a gente facilitar, aqui é um batidão mais simples. Para mim calcular o meu x, eu vou precisar do dx sobre d. Para eu calcular o meu y, eu vou precisar do meu dy sobre d. E o que são esses d, dx, dy e d, né? D é a determinante principal, ou seja, a determinante principal eu vou usar apenas o meu x e o meu y nas colunas. Então vamos lá, calculando o meu d primeiro. D, dois pontinhos, eu vou usar quem? O x e o y. Então beleza, vamos lá. Quem que é a coluna x? A coluna x é 1 menos 3. Quem que é a coluna y? 2 e 5. Belezinha. Para a direita. Ó, para a direita. Positivo. Então, 1 vezes 5, 5. Não muda o sinal, então mais 5. Para a esquerda, negativo. Então, ó. Eu vou ter o quê? 2 vezes menos 3, menos 6. Como é para a esquerda, menos com menos dá mais 6. Eu acho mais fácil assim, você multiplica interno, então 2 vezes menos 3, menos 6. Como é para a esquerda, inverte o sinal. Então menos 6 fica mais 6. Para a direita, positivo sem mudar nada. Então 1 vezes 5, 5. Acabou. Belezinha. Então o meu D, né? Meu D vai ficar igual a quem? Mais 6. Mais 5. Mais 6 mais 5 dá D igual a 11. Vimos que quando o determinante está diferente de zero, ou podemos já entender agora, na regra de Cramer, você calculou o primeiro D. O D deu diferente de zero? Deu, ok. Quando ele dá diferente de zero, eu já sei que ela vai ser uma SPD. Ou seja, é um sistema possível e determinado, ok? Quando o determinante der zero, aí ele vai poder ser uma SPI ou uma SI, que a gente vai ver isso mais à frente. Por agora é o seguinte, determinante diferente de zero tem solução, então é uma SPD.
possível e determinada. Calculei o meu D, tá aqui, coisa linda, D igual a 11. Repara, para o D eu usei o X e o Y. Para o meu DX, então, como é que eu gravo isso? Ó, D... Vou colocar aqui de outra cor diferente aqui, o meu DX, tá? Pro DX, galera, no lugar do X, eu vou colocar o R. Então vai ficar assim, ó. D, R, Y. No lugar do X, eu vou colocar a minha coluna R. Então vamos lá, ó. 4 e menos 1. No lugar do X, ó, repara, no lugar do X, eu estou colocando a coluna R. E no lugar do Y, coloco o mesmo Y. Então, 2 e 5. Cálculo de determinante. Regra sempre a mesma. Para a direita, positivo. Então, ó, 4 vezes 5, 20. Para a direita não muda nada. Então, mais 20. Para a esquerda, negativo. Então, multiplica e depois inverte o sinal. 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos, mais 2. Então, vamos lá. O meu dx vai ser igual. Ó, mais 2 mais 20 é igual a mais 22. E é isso que eu acho lindo, galera, na matemática. Você usa um monte de número e a solução funciona, né? A solução sai, ó. Então, de novo, ó, como é que é a regra de Cramer? Para encontrar o meu x, eu uso o dx sobre d. Então, para encontrar o meu x, dx sobre d. Quanto vale o dx? 22. Positivo. Quanto vale o d? Ó, tá aqui em cima. 11. Então, x vai ser igual 22 dividido por 11 dá mais 2. Então, beleza, mais 2. Mais 2 é o valor do meu x. Repara, calculei o d, calculei o dx. Para encontrar o meu x é dx sobre d. Como é que eu calculo o dx? No lugar do x, eu coloco o R. Agora a gente vai calcular o nosso dy. Olha o dy. Então eu vou ter o quê? dy. Como é que era o dy mesmo? Professor, no dx eu troquei o x pelo r. Então no dy eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o y pelo r. Então vai ficar assim, ó. X, R. Galera, cuidado, fica uma dica aqui, cuidado, se você trocar coluna, tá? Se eu trocasse aqui, se eu colocasse RX, eu inverto o sinal. Uma regrinha de cálculo de determinante de matriz, né? Mas vamos aqui, ó, diretão. No lugar do meu Y, eu coloquei o R. E claro, né, coloco os meus valores aí, né? Quanto vale o X? 1 menos 3. Quanto vale o R? 4 e menos 1. Então, vamos lá. Para a direita, positivo. Para a direita, positivo. Então, ó, 1 vezes menos 1, menos 1. Não troco o sinal. Para a esquerda, negativo. Então, eu calculo e depois eu inverto o sinal. 4 vezes menos 3, menos 12. O menos, mais 12. Então, vamos lá. Meu dy vai ser igual mais 12 menos 1. Então, meu dy mais 11. Opa! Volta lá na regra. Qual que é a regra? A regra é clara, professor. Y é igual a dy sobre d. dy, 11. D, 11. 11 sobre 11, 1. Então, meu y é igual a... Fechou.
Ela é uma SPD? Sim, SPD, porque tem um sistema possível e determinado, ou seja, existe solução. A gente pode colocar assim, ó, deu 2 e 1, né? X e Y. Solução aí, 2 e 1. Ok? Voltando aqui, ó, no meu sistema, tá? Só pra gente entender o porquê deu 2 e 1. Se eu trocar aqui, ó, tá de vermelho, ó, 2 e 1, 2 e 1. Tem que dar a solução, ó. 2 no lugar do x, 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 1, 2. Então, 2 mais 2, 4. Ok. Aqui embaixo, menos 3 vezes 2, menos 6. 5 vezes 1, 5. Menos 6 mais 5, menos 1. Ok, bateu. Segundo exemplo da regra de Cramer, tranquilinho, sossegadinho, só para a gente ter mais um exemplo a seguir, mais um exemplo a facilitar a nossa vida. Vem comigo. Ó, regra de Cramer, tenho lá o exemplo 2. Dado o exemplo 2, a primeira coisa que a gente faz na regra de Cramer é tirar a matriz aí, né? Vamos tirar a matriz principal. Como é que eu tiro a matriz principal? Tirando os coeficientes, galera. Dá uma olhadinha, ó. 2x menos y igual a 6. Menos x mais 2y igual a menos 3. Então, tiro lá o 2, menos 1, menos 1, 2. Eu gosto de separar aqui. E aí eu vou ter 6 e menos 3. Ok. 6 e menos 3, coisa linda. Adoro, e é tão importante identificar aqui, ó, quem que é cada coluninha, né? Coluninha do X, coluninha do Y, coluninha do R. Recordando, a minha regra de Cramer consiste em, para encontrar o X, eu vou ter que calcular o dx sobre o D. Lembrando que dx é a determinante em relação a X, e o D é a determinante da minha matriz principal. Matriz principal quem é? É a matriz que envolve apenas os coeficientes das variáveis, né? Não a resposta. E o meu y, que é quem? dy, dx, de novo dy, determinante em relação a y sobre o determinante principal. Beleza. Então, repara, vou ter que calcular todos os determinantes. Vou começar pelo determinante principal, galera. Determinante principal é o meu d. Olha aqui, ó, d. Deixa até bonitinho assim, ó. D de preto. Ok, quem é o meu D? Tiro meus valores. O D consiste apenas no X e no Y. Então, ó, X e Y. 2x, 2, menos 1, menos 1 e 2. Para a direita, positivo, então não muda o sinal. 2 vezes 2, 4. Para cá, mais 4. Para a esquerda, negativo, ou seja, eu calculo e depois inverto o sinal. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Como é para cá, menos 1. Inverto o sinal. Então, beleza. Então, o meu determinante, Bob, não perde aí o rumo não. D vai ser igual a menos 1 mais 4. Então, meu determinante vai ser igual a 3. O que eu faço com esse determinante? Por enquanto, nada. Repara, ó, o determinante aqui ele vai dividir o dx e vai dividir o dy. Então, vamos nós. Próxima etapa, eu quero calcular o meu dx. Então, vamos lá. dx. dx. O que consiste o meu dx? No lugar do x, eu coloco R. Ó. Vamos até deixar vermelhinho aqui. Ó. No lugar do x, eu coloco R. Então, vai ficar R, y. Como é que eu calculo R? No lugar do x, eu coloco R. R é a coluna 6 e menos 3. 6 e menos 3. E a coluna Y? Menos 1 e 2. Não mudou. Para a direita, positivo, não muda. Então, ó, 6 vezes 2, 12. Positivo. Não muda o sinal, não faz nada. Para a esquerda, negativo. Ó, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3, como é para cá? Menos 3. Excelente. Então eu vou ter que o meu dx é igual a menos 3 mais 12. Meu dx vai ser igual a mais 9. E o que eu faço com isso? Opa, isso aí tem coisa para fazer, professor. Eu vou ter o que, ó? X é igual a
dx sobre d. Troca os valorzinhos. Quanto vale o dx? Está aqui em cima. Dx vale mais 9. E quanto vale o meu d? 3. Então, meu x vai ser igual. 9 sobre 3 é 3. Achei o valor de x. Só para recordar, lembra que a gente comentou o quê? Toda vez que o meu determinante for diferente de zero, ele é uma SPD. Eu já sei que ela é um sistema possível e determinado, tem solução. Calculei o valor para x. Deu 3, né? Meu dx deu 9 e o meu d vale 3. 9 por 3 dá 3. dy. dy, pessoas. No lugar do x, eu coloco o x. Só que no lugar do y eu vou colocar quem? O r, né? dy, no lugar do y eu coloco o r. Quanto vale o meu x? Meu x eu volto lá, ó, vale 2 e menos 1. A coluna x, 2 e menos 1. A coluna r, 6 e menos 3. Para a direita é positivo, não muda o sinal. Então, 2 vezes menos 3, menos 6. Para a esquerda, calculo e inverto o sinal. Então vai ser o quê? Ó? 6 vezes menos 1 dá menos 6, com menos vai dar mais 6. Ok. Então eu vou ter o quê? Meu dy vai ser igual a mais 6 menos 6, que é igual a 0. Professor, você falou que não ia dar 0. Não falei que quando o determinante é 0 não existe solução, mas a solução pode ser 0. A gente vai ver, depois a gente faz a prova real. E eu quero o quê? Eu quero y. Então eu tenho lá que o meu y vai ser igual a dy sobre d. Quanto vale o dy? 0. Quanto vale o d? 3, que é o valor de d. Repara, 0 dividido por 3 existe? Existe, né? E existe e é 0. Se eu não tenho nada, vou dividir entre 3 pessoas, fica tudo 0. Então, beleza. Então, a solução existe. Então, é uma SPD. Ok? Para x, a gente calculou que vale 3. E para y vale 0. Essa é a minha solução. Só fazer uma provinha real para a gente não perder o costume. X, 3 e 0. 2 vezes 3, 6. Com 0, 6. Ok. Menos 1 vezes 3, menos 3. Com 0, menos 3. Bateu, bateu. Exemplo 2, finalizado.